O título do sermão desta noite é Jesus, o restaurador de sonhos. Jesus, o restaurador de sonhos. E no início de um ano tão profético como o ano de lâmpadas acesas, eu quero dizer para você que você está no melhor lugar para que Deus possa restaurar os seus sonhos. Todos sonham, e aqui eu não estou falando dos sonhos que estão escritos no meu livro, não estou falando de sonhos ao dormir, não estou falando de visão, estou falando de sonhos, projetos. E todos os sonhos têm um significado, e todos os sonhos que Deus coloca dentro de nós, ou projetos que Deus coloca dentro de nós, é porque na verdade Ele está dentro de um projeto maior, que muitas vezes nós não entendemos, que é o projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo, e você se inclui nisso tudo. Então todos sonham, mas nem todos continuam sonhando. Há uma constatação espiritual e humana, que todas as pessoas, não por falta de fé, mas por excesso de feridas, desilusões, frustrações, medo, traições, palavras malditas, expectativas que não se cumpriram, promessas que você recebeu há 10 anos atrás, e no decorrer do tempo você achou que essas palavras e essas promessas foram esquecidas por Deus, e no final você colocou tudo dentro da gaveta, engavetou, pegou a chave, jogou no lixo e achou que Deus esqueceu. Então eu já vou começar dizendo para você nessa noite, que você pode ter jogado as gavetas dos seus projetos e sonhos, que nasceram no coração de Deus, fora. Mas o dono dos seus projetos e dos seus sonhos, ele não precisa de chave para abrir gavetas. Então nessa noite, Deus está chamando você a voltar a sonhar, chamando você a voltar a ter projetos. Deus está chamando você a tirar de dentro da gaveta todos os sonhos que estão arquivados, todos os sonhos que estão entupidos dentro de gavetas dentro da sua vida. Assim como Malco teve a sua orelha cortada, muitos sonhos aqui foram cortados. Sonho de fazer uma faculdade melhor, sonho de ter uma vida mais tranquila diante de Deus. Na verdade, nós temos o hábito de desistir muito fácil daquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Mas para aqueles que sonham e têm projetos que vêm do céu, nada é impossível. Aqueles que receberam projetos de Deus, que Deus entregou em suas mãos, que aos seus olhos parecem projetos impossíveis de acontecer, apenas uma palavra, apenas uma direção é o suficiente para que Deus faça esses projetos se tornarem reais. Então tudo que você acha que é impossível na sua vida, tudo que você acha que é difícil de acontecer, eu quero te dizer que no ano de lâmpadas acesas, muitos desses projetos vão se tornar reais, e Deus vai fazer milagres para provar para você que os projetos não nasceram dentro do seu coração porque você é bom. Projetos nasceram dentro do seu coração porque o Espírito Santo plantou dentro de você. Esses projetos não são seus, esses projetos são de Deus. E projetos de Deus não se frustram, porque Deus não mente, Deus não se esquece, Deus não deixa passar, porque Deus é fiel na sua palavra. E tudo que Ele liberou no céu vai acontecer na terra, porque tudo que Deus faz no céu, a terra tem que responder. E nessa noite, no início do mês de janeiro, Deus está falando para você: os projetos que Deus colocou no seu coração não pertencem a você. Esses projetos são do céu para a sua vida, e você tem que dizer sim e amém. Eu quero viver os planos e projetos
projetos que Deus tem para mim. E existem pessoas aqui que já engavetaram os seus projetos há anos, achando que Deus esqueceu. Meu irmão e minha irmã, Deus não esquece de projetos que nascem no céu. Deus está trazendo de volta esses projetos para mostrar que Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele é poderoso. Sonhos podem ser atrasados, sonhos podem ser feridos, sonhos podem ser cortados, mas somente um encontro com Jesus, só um, não precisa mais do que um encontro só com Jesus, é suficiente para trazer o sonho de volta. Então nessa noite, Deus marcou esse encontro com você aqui, e você que está acompanhando essa mensagem pelo YouTube, pelas redes sociais, e quem vai assistir depois, não importa onde você esteja, Deus encontrou você. Você veio visitar essa casa nessa noite, porque Deus marcou um encontro com você aqui. E quando Jesus marca um encontro conosco, é suficiente para Ele restaurar todos os projetos e sonhos que Ele entrega nas nossas mãos. Então, no primeiro tópico dessa mensagem, eu quero dizer que nem a noite mais escura é capaz de matar um sonho. Lucas 22, de 40 ao 48 diz: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto eles ainda falavam, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12, e este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Essa era a noite mais escura da história da humanidade. Essa era a noite que antecedia a crucificação de Jesus. Jesus havia ceado com seus discípulos, e aqui por volta da meia-noite, na hora das trevas mais escuras, na hora da noite mais escura, Jesus foi para o Getsemane. Getsemane no hebraico significa a prensa de azeite. Era um lugar de muita pressão. Você imagina, Jesus ele veio para cumprir um plano do céu na terra, que era primeiramente salvar a humanidade. Estava chegando a hora que ele teria que passar por um momento de sofrimento e dor que nunca nenhum ser humano passou. A pressão era grande, a angústia era grande. O Getsemane é o lugar onde a dor é real. Mas Jesus foi para esse lugar, para esse jardim, e levou seus discípulos. E chegando lá, Marcos vai falar no capítulo 14, que ele faz uma separação. Primeiro ele coloca 9 dos seus discípulos em um certo lugar e pede para eles orarem. Depois ele dá um tiro de pedra, anda mais um pouco, leva Pedro, Tiago e João e os coloca orando. E depois ele vai para um lugar para orar sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem épocas na nossa vida que você pode até ter pessoas perto de você, para que você não se sinta sozinho no momento de dor e de sofrimento. Mas existem coisas e momentos que você vai ter que passar sozinho. Vai ter gente perto, vai ter gente orando,
Talvez vai ter gente próximo de você que conhece a sua história e a sua dor. Mas existem coisas e momentos que nós passamos sozinhos. Os dias de sucesso de um homem e de uma mulher, eles não são contados em fotos de Instagram. Os dias de sucesso de um homem e de uma mulher não são contados em rede social. Os dias de sucesso de um homem e de uma mulher são contados na solitude e na perseverança. Isso significa que os seus dias de sucesso não começam quando as suas fotos vão para o Instagram. Os seus dias de sucesso começam no seu lugar secreto, nos momentos que você está sozinho com Deus, que não tem palco, que não tem brilho, que não tem luz, mas tem uma presença que transforma o seu coração, mas tem uma presença que te leva a ver o quanto que você é pequeno. É nesse lugar de solitude que Deus se revela de uma maneira mais grandiosa e mais poderosa. Jesus levou os discípulos para o Getsemane e chegou lá, foi orar sozinho, mas quando ele voltava, eles estavam dormindo. Jesus foi preso numa madrugada, na hora mais escura da noite, quando tudo parecia silêncio, traição, solidão, tudo sozinho. E deixa eu te falar, talvez os seus sonhos, os seus projetos pararam no meio do caminho, não estão prosseguindo porque você acha que Deus não está te ouvindo. Ah, mas eu passei por um momento de traição. Ah, mas eu fui abandonado. Deixa eu te falar uma coisa, é nos momentos de maior dor, no momento de maior escuridão, é que a luz brilha. Na noite mais escura da humanidade, o Filho de Deus não desistiu do propósito maior que ele tinha, que era salvar a humanidade. E mesmo nesse momento de dor e sofrimento de Jesus, ele ainda olhava com compaixão por aqueles que estavam próximos a ele. Na noite mais escura da humanidade, o Criador sentiu o peso do pecado do homem que ele mesmo criou. Jesus sofria de agonia, de sofrimento, suava gotas de sangue. Ele estava com a hematidrose, o grau máximo de estresse de uma pessoa. E tudo isso por você, por mim. A dor de Jesus era para salvar os homens e mulheres que não se importavam com a sua dor. A noite pode parecer escura para você, mas o sonho que nasceu no coração de Deus, ele não morreu mesmo no meio da escuridão. Quando a vontade de Deus é maior do que a dor, quando a vontade de Deus é maior do que a traição, quando a vontade de Deus está e é maior do que qualquer coisa, o sonho é preservado. Então não importa se você recebeu um sonho de Deus, um projeto de Deus ainda quando era criança. Pastor, já se passou 30 anos, já se passou 40 anos, mas o sonho ainda está dentro de você e ele precisa ser regado porque ele está próximo de se tornar real. Pastor, mas já faz tanto tempo, eu estou passando por um momento mais escuro da minha vida. Eu sinto aqui nessa noite que tem pessoas passando por um período de trevas, de escuridão, onde não consegue apalpar 1 metro na sua frente, não consegue enxergar saída para o seu caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, a luz do mundo, está aqui, Ele é dono desta casa, e Ele está pronto para iluminar o seu caminho de volta. Você pode não enxergar nada, mas Jesus vai curar a sua visão, para que você veja que há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família. Não terminou, não acabou o projeto de Deus para você, não acabou o projeto de Deus para a sua vida. A sua vida ainda está dentro do projeto que Deus tem para a vida dele e para a casa dele. Num momento de escuridão e de dor, a luz do mundo brilhava sozinho. No ano de lâmpadas acesas, muitos de nós vamos ter que brilhar em lugares de trevas e de sofrimento. O segundo tópico dessa mensagem
é que muitos não entendem a mensagem de Jesus. Muitos entendem a mensagem de Jesus errada. Lucas 22:49 diz: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Veja, Jesus estava ali orando no Getsêmani, e vieram atrás dele o Império Romano com seus soldados, os sacerdotes, o traidor e Malco, o servo do sumo sacerdote. O interessante é que os judeus esperavam um Messias que libertaria o povo de Roma. Então eles achavam que era por força, eles achavam que era por violência, e eles esqueceram que é pelo Espírito. Então esse povo chegou até Jesus. Ali havia judeus que esperavam o Messias, mas não criam que Jesus era o Messias. Havia discípulos que já há 3 anos e meio andavam com Jesus. Aqueles 12 estavam ali, eles andavam, ali eram 11, e chegou depois o traidor, mas eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio. E Pedro também andou. E na verdade Pedro estava com uma espada, armado. Mas Pedro já havia ouvido Jesus pregar e dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,41 vai falar que Jesus também disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Pedro tinha ouvido Jesus falar: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. O que Jesus estava falando nesse período do reino, falando sobre o reino de Deus, era ensinando para os discípulos que não era por força humana, não era pela força do braço. Mas Pedro não entendeu isso, ele entendeu a mensagem errada. Os judeus esperavam um Messias que tirassem eles do poder de Roma. Os discípulos pensavam que Jesus estava ali, que ele ia reinar como Messias, ia colocar um à tua direita e outro à sua esquerda. Então eles queriam tomar força, entenderam a mensagem de Jesus errada. Pedro tinha visto cegos enxergarem, paralíticos andarem, mulheres serem curadas, mortos ressuscitarem, demônios serem expulsos. Já tinha visto Jesus ensinar, curar, salvar, mas mesmo assim ele ainda estava armado. Muitas vezes os projetos de Deus em nossas vidas não acontecem porque nós andamos armados com sentimento de mágoa, armados com sentimento de rancor, com amargura, armados com ansiedade, armados com tantas coisas que entopem o caminho para que Deus age em nossas vidas. Muitos têm andado armado, inclusive dentro das suas casas. Se ele falar para eu fazer isso, eu vou responder aquilo. Se ela me mandar fazer assim, eu já vou jogar na cara dela aquilo que ela fez lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Pega as suas armas que você tem dentro da sua casa. E aqui eu não estou falando de arma, não estou falando de armamento, eu estou falando de arma no sentido de se sentir armado, com a força do braço. Joga tudo fora. Quanto mais você estiver armado, menos os projetos de Deus vão se realizar na sua vida. Deus não precisa da sua obra natural para Ele agir na sua vida de forma sobrenatural. Tem gente que está entendendo a mensagem errada. Deus está falando uma coisa com você e você está entendendo errado. Quando nós entendemos a mensagem errada, nós agimos como uma espada. Nós nos precipitamos, ferimos as pessoas, machucamos as pessoas. Deus não precisa da sua força natural, da força do seu braço, para realizar aquilo que Ele prometeu de forma sobrenatural. Os projetos que Deus colocou dentro de você, de maneira sobrenatural, não precisa da sua força natural para se concretizar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Então eu já falei aqui, que no meio do sofrimento, das trevas, do momento mais difícil da dor,
ainda é momento de brilhar, é ainda um momento de ser luz. E falei que muitas vezes nós entendemos a mensagem de Jesus errado. Jesus fala uma coisa com você, ele confirma outra, ele fala outra vez, e aí você fica falando: será que é isso mesmo que Deus está falando? Eu acho que eu entendi errado. E na verdade ele só está confirmando passo a passo. Sabe quando os sonhos e projetos são realizados em nossas vidas? Quando nós enxergamos o próximo passo e damos um passo em direção a ele. E aí Deus vê que você deu um passo em direção ao seu projeto, e aí ele abre a porta para você ir para mais um projeto. E aí você vai andando, e vai andando, e vai andando, e quando você perceber, tudo já se concretizou. Então, nós vemos judeus preocupados com o Messias que guerreava, discípulos armados, gente entendendo tudo errado que Deus estava falando. E esse é um grande problema, irmãos. Até nos nossos dias, é difícil muitas vezes as pessoas interpretarem corretamente aquilo que está sendo dito. Então que nessa noite o Espírito Santo unja os seus ouvidos, para que você ouça o que o Espírito de Deus está dizendo, para você entender aonde Deus quer levar você. No último tópico dessa mensagem, eu quero falar sobre sonhos que podem ser cortados, mas um encontro com Jesus é suficiente para restaurá-los. E daí você vai entender por que a mensagem chama Jesus o restaurador de sonhos. Lucas 22:50 vai dizer que um deles, que nós já vimos que era Simão Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Em João 18:10 diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Malco no hebraico significa servo do rei. Malco nasceu numa família sacerdotal. E aqui eu vou explicar uma coisa. Malco não era um soldado romano. Malco ele era o servo do sumo sacerdote. E o que fazia o sumo sacerdote com esses servos? Primeiro, havia 4 tipos de pessoas que andavam perto do sumo sacerdote quando ele fazia o trabalho sacerdotal. Dentro do templo havia os tesoureiros do templo, e eles cuidavam das finanças do templo. Havia os seguranças e os vigilantes do templo que protegiam as portas do templo. Haviam os sacerdotes, ou os anciãos, que revezavam de turno em turno no serviço do templo, cuidando dos utensílios de ouro, de prata. E também existia o servo do sumo sacerdote. Então existia o tesoureiro do templo, existiam os vigilantes e seguranças, existiam os 24 anciãos, porque nunca faltava um ali. Existiam os servos do sumo sacerdote, que eram aprendizes de um sumo sacerdote. O servo não poderia ser qualquer um, porque o sumo sacerdote não vinha de qualquer família. Ele era especial, ele era honrado, e a família teria que entender o projeto de Deus na vida dele desde o seu nascimento. Então Malco não recebeu o nome de Malco à toa. É porque a sua família já via nele um projeto de Deus sobrenatural, um projeto que Deus faria na vida dele. Malco era o servo do rei, e ele foi chamado desde o seu ventre para isso. Para ser um servo do sumo sacerdote, ele deveria nascer na descendência de Levi, ele deveria ser descendente de Arão, os irmão de Moisés, ele não poderia ter cicatrizes no corpo, porque o sumo sacerdote era uma tipificação perfeita de Cristo, e Cristo não tem defeito. Então o sumo sacerdote precisava ser perfeito no seu corpo, ele não poderia ter cicatrizes no corpo, ele não poderia ter deficiência física. O sacerdote é um tipo de Cristo, e Cristo, por não ter falha, ele precisava ser expresso no serviço sacerdotal. Agora você imagina o Malco, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha um nome: servo do rei.
esse menino vai ser usado. Esse menino, nós sabemos que há uma promessa de Deus sobre a vida dele. Eu vou dizer que aqui nessa casa existem muitos filhos que estão debaixo de promessas dos seus pais. E se você ainda não impôs as mãos sobre seus filhos esse ano e profetizou sobre eles um tempo sobrenatural durante todo esse ano, e que Deus alinhe os projetos que Deus tem para ele, inclusive na escola, inclusive na igreja, inclusive dentro de casa, você pode ainda fazer isso. Então a família de Malco já tinha separado ele desde o ventre. Ele tinha um chamado sacerdotal porque ele vinha dessa descendência. Quando criança, Malco não poderia brincar em qualquer lugar. E engraçado, eu lembrei de Malco a semana passada. Eu saí de férias e nós fomos viajar, eu e minha família e meu filho. Ele foi perfeitinho, saiu de casa perfeitinho, e ele voltou com um galo na cabeça, os 2 joelhos raspados, e o joelho tudo machucado, as canelas machucadas e o dedo cortado. Ou seja, manter o Natanzinho 100% não é fácil. Se o pai de Malco tivesse um Natan, se Malco fosse como Natan, ele deveria estar a 220 por hora. Uma criança que estava sendo preparada para um dia ser um servo de um sumo sacerdote, não poderia ter cicatrizes no corpo. Malco foi privado de muitas brincadeiras da sua época. Quando jovem, abnegou-se da sua juventude, porque ele não poderia andar com qualquer amigo, porque poderia se contaminar. Um servo do sumo sacerdote tinha que estudar entre 5 e 8 anos. Seguir o sumo sacerdote 24 horas por dia. E aprender todos os ofícios do templo. Ato de purificação, ato de expiação. E aí você imagina o Malco, a vida toda, se esperando, se preparando para se tornar um sumo sacerdote. Ele já era servo do sumo sacerdote na época, e ele poderia receber a qualquer momento a notícia que ele poderia ser o próximo. E de repente, numa noite escura no Getsêmani, um discípulo de Jesus arranca a espada e corta a sua orelha. Você sabe o que significa isso? Que o sonho de Malco foi por água abaixo. A Bíblia diz que Malco teve a sua orelha cortada. Pedro cortou a sua orelha. Ô pastor, você está falando isso, mas e aí? Como é que fica? Se você ler Levítico 21, 16 a 21, vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito chegará, como homem cego, coxo, com o rosto mutilado ou desproporcionado. O homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, ser côncavo, ser anão, o que tiver belida no olho, sarna, esfinge, o que tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito e não se chegará para oferecer o pão de Deus. Pedro não só cortou a orelha física de Malco, mas ele cortou o seu sonho. Levítico 14, 14 diz: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Sem orelha direita, não tinha mais sonhos, não tinha mais sacerdócio. Sem orelha direita, Malco seria colocado para fora da sociedade judaica. Sofreria as consequências de um ato que não foi culpa sua. Eu vou falar uma coisa aqui com temor no coração, mas eu estou falando com gente aqui nessa noite que teve a sua orelha cortada e não foi sua culpa. Alguém cortou a sua orelha, alguém cortou o seu sonho, alguém tentou matar aquilo que você recebeu de Deus há muito tempo.
A orelha é o lugar aonde nós ouvimos. É por aqui que começa. E quando Malco teve a sua orelha cortada, e aqui eu quero que você preste atenção nisso. Quando nós batemos o dedinho do pé no canto de uma quina de uma mesa, a primeira coisa que a gente faz é levar a mão na onde machuca. Naquela noite, ao ser decepada a orelha de Malco, com certeza ele deve ter colocado a sua mão. Cadê? Aonde foi parar? O que você planejou durante a sua vida? Qual sonho você tem sonhado? E que hoje foi cortado? Deus tem falado com você, mas a sua orelha está cortada. Você tem ouvido, mas não consegue ouvir a direção do Senhor. Muitas orelhas que são direitas foram cortadas no ano de 2025. Algumas cortadas há alguns meses, mas tem orelha que foi cortada há muitos anos atrás, algumas até algumas décadas atrás. Mas nessa noite Deus quer curar as orelhas que estão deficientes. Ele quer estabelecer cura da sua orelha direita, para que você ouça e tire os seus sonhos da gaveta. Quantos sonhos estão debaixo da frustração, da solidão, da falta de perdão? Quem cortou a sua orelha te frustrou. Quem cortou a sua orelha muitas vezes não fez porque quis, mas porque não tinha entendido a mensagem. Então as lições da orelha cortada, do cortar da orelha, mostra que Pedro foi precipitado, assim como nós somos e não queremos passar pelo processo que Deus nos dá. Nós queremos queimar etapas. Nós muitas vezes não queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. E quero terminar dizendo o seguinte: a orelha de Malco foi cortada, mas tem um detalhe na história que você não pode esquecer. A orelha de Malco caiu na mão da pessoa certa. A mão que pegou a orelha de Malco cortada não foi uma mão qualquer. A mão que pegou a orelha de Malco cortada foi a mão de Jesus. Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Quando chega a hora dos cumprimentos dos sonhos, Deus age de forma sobrenatural e nos toca. E quando somos feridos, a primeira coisa que fazemos é olhar para aquilo que nos fizeram. Mas muitas vezes esquecemos de entender, e não entendemos, que quem está perto de nós, o próprio Senhor, pode nos devolver os sonhos de volta. Tudo depende da mão de quem está. Uma bola de basquete na minha mão não vale muita coisa, mas na mão do Jordan vale muito. Tudo depende na mão de quem está. A orelha de Malco foi parar na mão de Jesus, e Jesus faz milagres, e Jesus faz mortos reviverem, Jesus faz sonhos frustrados se tornarem reais. A esperança retorna, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Quero pedir para você se colocar de pé nessa noite. Eu entendo que é sofrido, e muitas vezes para nós é difícil começar o ano sem saber muitas vezes para que caminho a gente vai seguir. Muitas vezes os nossos sonhos, eles são engavetados porque nós achamos que Deus esqueceu de nós. Nessa noite o Senhor Jesus,
Ele quer restaurar os seus sonhos. Ele quer trazer de volta sonhos que foram engavetados, sonhos que aos seus olhos parecem impossíveis, sonhos frustrados, sonhos que foram ditos a você, promessas lá no ano de 2014, 2015, 2016, mas que não se concretizaram e você se frustrou achando que Deus se esqueceu de você. Porque quando os nossos sonhos parecem esquecidos, no momento de maior dor da nossa vida, é aí que Deus faz os maiores milagres. Os sonhos de Deus, eles são muito maiores que os seus sonhos. Então se renda a Jesus. Nessa noite, na história de Malco, eu quero te mostrar que mesmo na noite mais escura da humanidade, Jesus, a luz do mundo, deu um jeito de restaurar o sonho de um homem que estava totalmente despercebido de tudo que estava acontecendo. Nós, no ano profético de lâmpadas acesas, precisamos ser esses que são luz, para restaurar os sonhos de novas pessoas. E talvez você veio aqui nessa noite com projetos e sonhos que estão dentro do seu coração, mas que você já meteu a chave e já desistiu deles. Mas essa noite Deus quer renovar e restaurar esses sonhos para que 2026 você viva algo novo. Deus está chamando você a viver algo novo. Você sabe o que fez o sonho de Malco não se perder? É ele estar no lugar certo, próximo de Jesus. E você que está aqui nessa noite, que veio visitar essa casa, mas que ainda não conhece a Jesus, o Senhor marcou esse encontro com você nessa noite, porque Ele quer restaurar os seus sonhos, restaurar a sua vida, para que você viva um ano de 2026 com projetos bem claros de Deus para a sua vida.